Shalom, Raverinho, tudo bem com vocês? Sejam muitíssimo bem-vindos, muitíssimo bem-vindas aqui a AIM, ao canal da Aliança Israelita Natsratim, seja através do YouTube ou do nosso site, do nosso blog. De qualquer forma, é uma honra ter você aqui conosco. Se é a primeira vez que você está aqui e ainda não me conhece, meu nome é Radassa. E hoje nós estamos aqui para meditarmos pelo Brasil, mas como você já sabe, a gente sempre, na verdade assim, a gente não pode dar o que a gente não tem, certo? Então a gente medita pela gente, a gente, aspas, né? Ou não, sem aspas, a gente se edifica para depois edificar o outro, e nesse caso esse outro é o Brasil. Bem, o Shem que a gente vai meditar hoje é o Shem Levar, tá? Ele lendo sempre da direita para a esquerda é o Lamed, Bet e Aleph, são as letras que nós vamos meditar. E esse Shem tá lá em Tehilá Bessorai Yehoshua, popularmente traduzido como Marcos, no capítulo 11. E o versículo que a gente vai utilizar, daqui a pouco eu falo sobre ele. Bom, esse Shem, ele tem como tema o coração que crê e move o impossível. Só que quando eu estava aqui refletindo, eu fiquei muito feliz porque o Eterno me deu um insight novo e eu queria compartilhar com vocês para a gente preparar o nosso recipiente, que somos nós mesmos. Nós somos o Kli, né? Para que a gente possa adentrar na meditação. Bem, o versículo que a gente vai usar, o Passuk, né? Passuk é versículo, tá lá em Tehilá Bessorai Yehoshua 11, versículos, né? 23 e 24. Então vamos começar pelo 23. Diz assim: porque em verdade vos digo que eu vou ler tudo, depois a gente vai trabalhar parte por parte. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Versículo 24. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes orando, crede receber, tê-las-eis. Olha só que coisa interessante. Eu vou ler o versículo, só que com algumas substituições que não vai alterar em nada o texto. Essa não é a minha intenção, né? Tirar e nem colocar nada. Mas vamos lá. Yehoshua está dizendo, ó, existe uma verdade que eu vou te dizer. Ele começa o texto assim, ó, em verdade vos digo. Ele está dizendo assim, ó, existe um emet é verdade. Existe uma verdade que não, verdade é aquilo que não tem sombra de variação, tá? Então existe não é como a gente tem hoje na nossa sociedade, que existe as meias verdades, não, é 100% de verdade, e que se você for literalmente fazer uma análise acurada daquilo, você vai ver que não existe nenhuma sombra de variação. Então Yehoshua está dizendo o seguinte, olha, existe uma verdade que eu vou te dizer. E aí ele diz, qualquer pessoa que disser a este monte, ok? Então, a gente tem duas perguntas que eu quero te fazer, que é a seguinte. Primeiro, qual é o nome do seu monte? Tá? Porque o que é o monte? O monte são dificuldades, o monte é um simbolismo, né? É uma linguagem figurada para dificuldades, para problemas, para impossibilidades, tá? Então, qual é o nome do seu monte? Talvez, Hasbe Shalom, né? Longe de cada um de nós, você diga, olha, o meu monte se chama câncer, o meu monte se chama problemas financeiros, o meu monte se chama divórcio, o meu monte se chama problemas familiares, tá? Então, você vai dar um nome para o seu monte. Então, diz assim, qualquer um que disser a este monte, qual é o nome do monte, tá? Ergue-te e lança-te para o mar e não duvidar no seu coração. Ou seja, o que é duvidar? Duvidar nada mais é, falando de uma maneira muito simples, duvidar nada mais é do que pensar se o Eterno pode ou não fazer aquilo. Não, Radassa, é óbvio que eu sei que o Eterno pode fazer tudo o que ele quiser fazer. Perfeito. Então vamos pensar diferente? O duvidar em qual momento que eu duvido? Então a gente já concordou aqui, a gente ainda vai falar do monte, tá? A gente já concordou aqui que o Eterno é todo poderoso. Quanto a isso, nós não temos a menor dúvida.
Perfeito. Então, qual é a dúvida, então? Quando que a Radassa duvida? Quando que você duvida? Nós duvidamos quando nós pensamos será que o Eterno quer? Não vou nem falar pode. Será que o Eterno quer fazer isto para mim ou por mim? Então, todas as vezes que eu questiono se o Eterno quer ou não, eu não estou questionando o poder dele, porque sim, muitas das vezes questionamos, vamos ser sinceros, tá? Mas não vamos falar disso. A pergunta é, será que o Eterno quer fazer isso por mim? Será que o Eterno realmente vai fazer isso por mim? Então, quando eu faço esse tipo de questionamento, eu estou duvidando. Será que isto pode acontecer comigo? São perguntas que indiscutivelmente nós fazemos que caracteriza a dúvida. E aí ele diz assim, mas crê que se fará aquilo que se diz, tudo que disser lhe será feito. Então a primeira pergunta que a gente vai entrar na segunda já é a seguinte, qual é o nome do seu monte? Você já disse que o seu monte, você já deu o nome para o seu monte. Eu vou dizer que não. Esse não é o nome do seu monte. Não importa qual seja o nome que você deu. O nome do seu monte, se você me perguntar, tá bom, Radassa, então qual é o nome do seu monte? Vamos trocar, vamos inverter, tá? Você está me perguntando, eu vou inventar qualquer coisa assim. Eu disse que o meu monte se chama A Perda do Brasil de 7-1 da Alemanha, ok? Esse é o nome do meu monte. Você vai dizer para mim o seguinte, não, ou nananina, não. Esse não é o nome do seu monte, Radassa. O nome do seu monte se chama Radassa. Então, qualquer nome que você tenha dado para o seu monte que não reflita o seu nome pessoal, este não é o seu monte. O seu monte é você. O meu monte sou eu mesma. Entende isso? Por quê? Porque eu duvido. Então, primeiro que eu olho para o meu monte, que aí a gente, vamos lá, o 7-1 da Alemanha, eu olho para o 7-1 e falo, caramba, é impossível, ou não tem como, o Eterno não quer fazer isso, o Eterno não vai fazer isso. Então, o meu monte não é o 7-1 do Brasil com a Alemanha, perdendo para a Alemanha. O meu monte é Radassa, porque eu olho hipoteticamente, eu olho para os meus jogadores e vejo neles a impossibilidade de ganhar. Quando a gente já tem na história, sabe, coisas impossíveis que já aconteceram. Por exemplo, a Guerra dos 6 Dias, né? A guerra histórica de 6 dias, que o exército de Israel era uma formiguinha diante do adversário. E o que acontece? Eles venceram a guerra, porque, como diz as escrituras, maior é o que está conosco do que o que está com eles. Então, Yahushua está dizendo o seguinte, olha só, Radassa, eu vou te dizer uma verdade. Tudo que você disser... Desculpa. Yahushua falando, Radassa, eu vou te dizer uma verdade. Qualquer que disser, se você disser a este monte, que não é o 7-1, se você disser a esse monte, lança-te ao mar, e não duvidar, o que vai acontecer? Mas crer que se fará aquilo que se diz. Ou seja, tudo com letra maiúsculas, garrafais, pisca-pisca e leão. Vamos aproveitar o pisca-pisca, né, no sentido das luzes, que a gente está aqui em Hanukkah. Então, tudo, essa é a parte importante. Tudo o que eu disser, crendo, eu vou receber. Mas sabe qual é o problema? O problema é que a Radassa não entendeu que tudo é tudo. Se eu disser, crendo, que o Eterno não pode fazer, ele não vai fazer. Se eu disser, crendo, que eu não posso ser curada de um câncer, eu não vou ser curada de um câncer. Se eu disser, crendo, que eu não tenho condições de quitar os problemas financeiros, eu não vou ter condições de quitar os problemas financeiros. Se eu disser que o meu casamento está falido, o meu casamento vai estar falido, porque eu creio nisso. Tudo que eu disser, crendo,
Ou seja, colocando uma energia de possibilidade ou de impossibilidade. Não, o Eterno não pode me colocar na presidência da Petrobras, ele não vai colocar. Não, o Brasil jamais vai poder ganhar da Alemanha, o Brasil não vai ganhar da Alemanha. Consegue entender o que eu quero dizer? O Yehoshua está dizendo que tudo o que a Hadassah disser, acreditando naquilo, aquilo vai acontecer. Por isso que o meu monte se chama Hadassah. E aí eu entro para outra pergunta para a gente poder fazer o link. Eu descobri que o Eterno tem um problema, sabe? O Eterno tem um problema, o Eterno tem uma dificuldade, o Eterno tem um... Vamos falar nesses dois. O Eterno tem um problema e uma dificuldade. E que eu preciso sanar esse problema e a dificuldade dele. Qual é o problema e a dificuldade que o Eterno tem? Eu vou dizer o nome dele. O nome do problema e da dificuldade do Eterno é qual? Se chama Hadassah. Eu sou o problema para o Eterno. Por quê? Porque ele não pode fazer o que eu não creio. Por isso que às vezes, estou falando só de mim, não tem nada a ver contigo, tá? E eu espero sinceramente que a carapuça não sirva. O que acontece? A Hadassah demora muito tempo para receber alguma coisa que o Eterno quer fazer ou dar. Por quê? Porque primeiro o Eterno precisa remover o monte. E como se chama esse monte? Aí é o monte do Eterno, realmente. Como se chama esse monte? Esse monte se chama Hadassah. Ele precisa primeiro remover as minhas crenças equivocadas. Por quê? Porque tudo aquilo que eu digo acreditando vai acontecer. Poxa, esse mês vai ficar difícil de eu pagar a conta de luz. Vai ficar difícil de eu pagar a conta de luz. Nossa, eu nem comecei o mês e já estou devendo. Realmente vai continuar dessa forma. Gente, é muito importante que você repita comigo, sabe? De verdade. Coloca imprime e coloca em todos os cantos da tua casa. Tudo aquilo que você fala acreditando, eu tenho que repetir, tudo aquilo que você fala acreditando vai acontecer. Nossa, mas isso é tão difícil. Vai ser mesmo. Vai ser mesmo. Você está dizendo, porque você acredita. E Yehoshua está dizendo, existe uma verdade, Hadassah, que eu vou te dizer. Tudo aquilo que você acreditar, disser e acreditando no seu coração, vai acontecer. Vai acontecer o que você acha que é bom e vai acontecer o que você acha que é ruim. Por quê? Porque você está dizendo que vai acontecer. Não é o Eterno que manda lutas, dificuldades, provas e tribulações para a minha vida, não. Sou eu que chamo à existência essas coisas na minha vida. E aí, vamos lá. Qual é o monte? Como se chama o meu monte? O meu monte se chama Hadassah. Quais são, ou qual é o problema, o único problema e a única dificuldade que o sagrado tem? Se chama Hadassah. Então ele precisa trabalhar nesse problema para poder fazer aquilo que ele quer. Eu entendi uma coisa, tá? Quando o Eterno diz que vai fazer algo, é porque na agenda dele já está realizado. Porque ele não pode falar e não fazer. Então, e outra coisa, o Eterno só fala aquilo que ele pode fazer. Consegue entender? Então, assim, eu não preciso outro problema aqui que me vem à mente agora. Quando eu começo a duvidar se o Eterno vai ou não vai fazer, é porque eu olho para mim. Poxa, mas eu não tenho condições, eu sou pequena, eu sou isso, eu sou aquilo. E sempre me defraudando. Quando, na verdade, quando o Eterno promete algo, eu não preciso olhar para mim, eu tenho que olhar para Ele, porque não está em minha capacidade, Ele não depende da minha capacidade para fazer algo, Ele me dá da capacidade dEle para eu fazer aquilo que Ele quer fazer. Eu sou literalmente um instrumento, nada além disso. Quando eu falo de instrumento, eu fico pensando literalmente um cirurgião com o material cirúrgico dele ali, são instrumentos, são seres inanimados, são objetos inanimados. Nós somos animados, mas entenda isso. Quando o Eterno diz que vai fazer algo em você ou através de você, isso já foi feito, já foi decretado no mundo espiritual. O que acontece é que ele vai manifestar isso ainda quando eu e você estivermos prontos para isso. E aí lá no versículo 24 diz assim, por isso vos digo, Yehoshua dizendo, por isso vos digo que todas as coisas
que pedirdes orando, crede receber, tê-las-eis. Então, tudo que você pedir orando, se você acreditar que você vai ter, você vai ter. Mas, tá bom, Radassa, agora você se contradisse e agora eu te peguei. Porque jamais eu vou me ajoelhar, um exemplo aqui muito simples, jamais eu vou me ajoelhar na minha cama, jamais eu vou falar, Senhor, agora eu vou fazer uma oração e me dê um câncer. Jamais eu vou fazer isso. Senhor, agora eu estou aqui orando em nome de Yehoshua, faça com que o Brasil perca de 7-1. Jamais você vai fazer isso. Só que tem uma coisa muito interessante. A palavra oração, no hebraico a gente tem uma técnica de interpretação, se é que eu posso usar essa expressão técnica, que é a chamada gemátria, né? As letras hebraicas, desculpa, no hebraico não existe números, 1, 2, 3, 4, 5. Cada letra tem um valor numérico. Então, as letras que têm o mesmo valor numérico, elas têm, automaticamente têm a mesma equivalência, a mesma equivalência energética, e a gente pode substituir uma palavra pela outra. Então, quando Yehoshua está dizendo que tudo aquilo que eu pedi orando, eu vou ter, e crendo, eu vou ter, o que ele está dizendo aqui? Vamos tirar a palavrinha orar ou fazer uma tefilá. A palavra oração, tefilá, oração é tefilá. A palavra tefilá tem o mesmo valor numérico da palavra equivalente à meditação, que é o hitbodedut. Então, quando a gente ora, a gente está meditando. Então, quando você está no seu dia a dia, lavando o carro, fazendo comida, digitando alguma coisa nas redes sociais, e você está pensando em alguma coisa, para o mundo espiritual, você está meditando. Ou, vou falar diferente, para o mundo espiritual você está orando. Quando você está pensando em algo, quando você está refletindo em algo, você está meditando naquele algo. E meditar neste algo significa que você está orando. A palavra diz que, eu esqueci qual é o texto específico lá em Provérbios, tá? Diz o seguinte, acho que é 19, diz assim: como imaginou na sua alma, assim ele é. Então, imaginar é criar um quadro mental. Então, quando eu estou pensando em alguma coisa, eu estou criando um quadro mental. Aonde? Na minha Neshama. Pode ser na minha Neshama, vai se manifestar no Rua e vai se manifestar no Nefesh, na Neshama como um todo. Em alguma parte, porque a Neshama é dividida em 5 partes, eu não vou entrar nisso aqui agora, em alguma dessas partes da minha Neshama, eu estou criando aquela realidade. Então, não é o Eterno que mandou uma prova para mim. Não é o Eterno que mandou uma dificuldade para mim. Não é o Eterno que fez com que eu tivesse problemas financeiros, de saúde, no casamento, com os filhos, com a sogra. Não. Sou eu criando quadros mentais quando eu estou fazendo qualquer coisa ou fazendo nada. Então, quando eu crio um quadro mental, eu estou crendo que aquilo vai se tornar... É claro que eu não faço isso de forma aspas consciente. Quando eu crio um quadro mental, eu estou acreditando naquilo. Então, o que acontece? Eu simplesmente vou ter aquilo. E finalizando essa parte, é um dos textos que eu mais gosto, lá em Mishlei também, Provérbios 18, 21, diz: a morte e a vida está no poder da língua, e aquele que a bem utiliza comerá do seu fruto. Então, se eu falo palavras de vida, vou falar até diferente. Se eu falo palavras de manga, na minha vida eu vou ter manga. Se eu falo palavras de melancia, na minha vida eu vou ter melancia. Se eu falo palavras de escassez, na minha vida eu vou ter escassez. Se eu falo palavras de abundância, na minha vida eu vou ter abundância. O Eterno não é responsável por nada que acontece na nossa vida. Porque ele já disse como é que a gente vai viver abundantemente. E para a Radassa viver abundantemente, o que a Radassa precisa fazer? Falar palavras de abundância. Mas o que a Radassa faz? A Radassa fala palavras de escassez. Então a vida da Radassa é plena de escassez. Qual é o nome do seu monte? E qual é o maior problema que o sagrado tem? E é tão curioso quando eu falo que o maior problema que o sagrado tem sou eu, porque ele não tem problema nenhum com os malahim, né, com os anjos.
Por quê? Porque, e olha que interessante, né? Nós somos a imagem e semelhança do Eterno, os Malahim, né? Não são, mas nós temos dificuldade de acreditar na soberania do Eterno. Eu estou falando de acreditado em uma verdade, eu vou te dizer, que não há sombra de variação, mas infelizmente, né, e desculpa, né, tá te acusando, essa não é a minha intenção, mas infelizmente a Radassa, ela tem dificuldade de acreditar, né? Então a Radassa precisa ser trabalhada nessas questões. Então algumas coisas acontecem na vida da Radassa para que ela possa se lembrar, se aperceber de quem é o sagrado, tá bom? Então vamos lá, agora a gente vai entrar na nossa meditação. Esse Shem, como eu já falei, né, é o levar e a aplicação espiritual dele. Quando eu devo meditar nele? Eu devo meditar porque ele, quando eu quero, né, ter um despertar do entendimento interior antes da manifestação, estabilidade emocional e espiritual, emuná, fé é emuná, emuná que nasce do coração e não da lógica. Alinhamento entre desejo, intenção e ação, tá? E mais um uso prático aqui, acalmar a mente e ouvir a verdade do coração, restaurar a fé quando há dúvidas internas e alinhar a intenção e emuná para mover obstáculos espirituais e emocionais. Então você vai sentar com seus pés paralelos ao chão, tá? Mão na posição de receber, no seu joelho, na sua coxa, tá? Coluna bem ereta. Quando você for inspirar, inspira pela boca, enche bem, sabe assim, enche bem o ar de pulmão, o pulmão de ar, e você pode pensar nas letras Lamed, Bet e Aleph, ou apenas na palavra levar. E mulher, você já sabe, se você está em estado de nidá, você não pode fazer essa meditação de olhos fechados, tá ok? Então vamos lá. Quando você inspirar, segura o ar 2, 3 segundos e solta toda a energia negativa, preocupação, tudo aquilo que elimina, sabe? Todo o gás carbônico. Inspira oxigênio, aquilo que vai te fazer bem, e elimina tudo aquilo que não está te fazendo bem. Vamos lá. Agora você vai se ver como uma coluna de luz dentro do hexágono central de uma Magen David de cor dourado. Magen David maior do que a habitação que você está. À sua frente tem outro Magen David de igual tamanho e cor. Você vai convocar a letra Lamed, vai iluminar a letra Lamed, vai convocar a letra Bet, vai iluminar a letra Bet, vai convocar a letra Aleph e vai iluminar a letra Aleph. Então agora a gente tem Lamed, Bet, Aleph completamente iluminadas. Temos a palavra levar iluminada. Essas três chamas se transformam numa única chama, que vai sair pelo pico superior do Magen David que ela está e vai ser atraída até o pico superior do Magen David que nós estamos. Então essa chama vem para a nossa Neshama, desperta a nossa Neshama, ativa a nossa Neshama, vai para o Urua, iluminando o Urua, vai para o Nefesh, purificando o Nefesh. Volta para o Urua, iluminando o Urua, vai para a Neshama, ativando a Neshama. Ilumina o Urua, ativa a Neshama, Urua, Neshama, Urua, Neshama, Urua, Neshama, Urua, Neshama. A gente expulsa agora essa chama, que ao sair se transforma numa grande nuvem de luz, plena da consciência do divino, da qual nós já mencionamos aqui, com as aplicações e o poder desse Shem. Então essa nuvem se descompõe e começa a cair flocos de luz sobre nós.
de forma que deixa a gente completamente magnetizado, completamente pleno dessa consciência do divino. Cada partícula desse floco de luz, pensa como se fosse uma chuva te inundando, só que quando a gente fica molhado, literalmente o chão ao nosso redor também fica, né? Mas nesse caso não. A gente vai receber toda essa chuva, né? Esses flocos de luz e nosso Nefesh, nosso Ruah, nossa Neshama, toda a nossa essência, ele simplesmente absorve tudo. A gente não perde uma gotícula dessa partícula de luz que é da consciência do divino. Então, toda essa consciência passa a habitar dentro de nós. E agora que a gente está pleno dessa consciência, a gente dá as mãos e a gente coloca o Brasil no centro. O Brasil é do tamanho de uma bola de futebol. E onde houver um brasileiro na face da terra, a nação que ele está, a gente traz ela para ficar dentro do Brasil. E todas as nações que têm um estrangeiro aqui no Brasil, seja residente ou a passeio, a gente também coloca essa nação, essas nações dentro do Brasil. Então agora a gente vai projetar do nosso terceiro olho um jato de luz violeta sobre o Brasil, de forma que todas as pessoas e todas essas nações possam receber esse jato de luz violeta que simboliza a consciência do divino do nome Levar. E a gente vai fazer como uma segunda camada sobre eles. E a gente, nesse tempo, também convoca Metatron, Sandarfon e Machia para supervisionar essa meditação. E então, eles podem ter livre conversação com a gente. Você fica à vontade em perguntar o que você quiser para eles, tanto quanto eles poderão falar com cada uma dessas pessoas. Quando você terminar a meditação, basta você inspirar profundamente 3 vezes. E aí você pode abrir os seus olhos e verbalizar o insight que você teve. E na descrição tem também o link da nossa comunidade. Será um prazer receber você lá, e lá você vai poder compartilhar o insight que você teve, tá bom? Bom, Haverim, é isso. O que o Sagrado falou comigo foi algo extremamente pessoal, então não estarei compartilhando nesse caso. Bom, você viu aí no decorrer do vídeo, tá aqui também, tá? Se você considere fazer uma tzedakah para ajudar esse ministério, tá? Fique à vontade em fazê-lo. Se você tem sido edificado, seria muito importante que você também curtisse, compartilhasse e se inscrevesse no nosso canal e colocasse nos comentários como é que está sendo esse período para você. Você também sabe que a gente está no mês que queremos comemorar um aniversário, no próximo dia 24, então tem aqui ó, em cima o link, também tem na descrição, tem aqui o endereço do site e embaixo tem o link para que você possa ver tudo e mais um pouco do que a AIN oferece para você e considere sinceramente se tornar um talmide, um discípulo de Yehoshua aqui dentro, tá bom? Shalom, shalom, lehitraot.